Bom dia, uma boa tarde, uma boa noite para todos vocês. Nessa videoaula, pessoal, vou fazer a correção da prova, mas eu vou pedir que vocês não decorem os exercícios. Por favor, rapaziada, tentam entender todo o conceito que está feito e tenta resolver o exercício sem ver a videoaula, para que você realmente consiga verificar se você está aprendendo ou não. Quando eu tenho um exercício, a primeira coisa que eu faço é ler todas as informações e anotá-las aqui do lado. O exercício está dizendo que um carro de massa de 1000 quilos, vamos anotar isso daqui, ó, massa de 1000 quilos, vou colocar a massa, se move sem resistência dissipadora em uma trajetória retilínea. O carro está se movendo reto e ele sai do repouso. Todo esse movimento do carro é representado por esse gráfico. O carro saiu aqui com uma força zero, estava em repouso, começou a se movimentar até atingir uma força de 1000 Newton, depois manteve essa força e depois foi diminuindo a força. Então, interpretar o gráfico é muito importante. A única informação que eu tenho aqui no exercício é que a massa é de 1000 quilos. O exercício pede para a gente calcular o trabalho da força. A gente quer determinar o trabalho no intervalo de 0 até 1000, numa distância percorrida de 1000 metros, que é a mesma coisa de 1 quilômetro. Rapaziada, o que você precisa observar primeiro, que esse gráfico está trazendo para você duas informações. A força e está trazendo para você a distância que o carro está percorrendo. Eu estou fazendo força vezes distância. Isso é a definição de trabalho. Mas repara que essa força ela não é constante, essa força está variando. O carro sai com uma força zero e a partir de 200 metros a força dele é de 1000. Como eu comentei em sala de aula para vocês, quando a força não é constante, ou seja, a força não é a mesma sempre, quando ela aumenta ou ela diminui, eu preciso calcular a área da figura. Então aqui a gente tem que determinar, para calcular o trabalho, eu preciso calcular a área porque a força é variável, tá? Então vamos fazer a conta aqui, ó. Aí a gente vai determinar a área do trapézio, tá? É bem simples, eu já até coloquei a fórmula aqui. A base maior do trapézio é essa parte aqui toda de baixo que vale 1000. Então, o trabalho é igual a 1000 mais a base menor, que é alguma coisa que começa no 200 e acaba no 600. De 200 a 600 eu tenho 400. Vezes a altura, que é isso daqui, que vale 1000. Dividido tudo isso por 2. Aí você vai fazer essa conta aí na sua calculadora e vai encontrar o resultado do trabalho, que vai ser 700.000 joule. E não se esqueça que a unidade de medida do trabalho, da energia cinética, da energia potencial é sempre joule. O item B, calcule a aceleração do carro. Então a gente quer determinar a aceleração quando ele se encontra a 400 metros, quando o carro percorreu uma distância de 400 metros da origem. O que eu tenho de informação para me ajudar a encontrar essa aceleração? Eu tenho a massa do carro, que é 1000 kg, que está aqui. E eu tenho, quando eu olho no gráfico, que 400 metros está aqui, ó. Que em 400 metros ele estava com uma força aplicada de 1000 newtons. Repara que eu tenho massa e força e quero descobrir a aceleração. Então tem uma fórmula que relaciona isso, que é a segunda lei de Newton, que força é igual a massa vezes a aceleração. A força é de 1000, a massa também é 1000. Então 1000 vezes 1 dá 1000. A aceleração é 1 e a unidade de medida dela é metros por segundo ao quadrado. Bem simples assim, pessoal. Então grava isso, retira tudo que você tem de informação, olha para o gráfico, que é muito importante, e anota. E não esqueçam que eu calculei a área porque aqui era uma força que estava variando, não era uma força constante, tá? Vamos agora para a questão 2. Mesma coisa, vamos tirar todas as informações. O móvel sai do repouso, ele estava parado. Então, velocidade inicial dele
é zero. Ele saiu do repouso porque alguém aplicou uma força nele de 12 newtons. Vamos colocar 12 newtons aqui. Opa, força constante. Quando eu tenho força constante, eu já sei que trabalho é força vezes distância vezes o cosseno do ângulo. Esse corpo saiu do repouso com uma força constante de 12 newton e ficou se movimentando durante um tempo de 4 segundos numa trajetória reta e horizontal. E o móvel caminhou por uma distância de 20 metros. Tá tudo aqui. Determinar a aceleração adquirida. Então vamos ver o que eu tenho aqui para descobrir essa aceleração. Se eu quiser usar aquela fórmula, força é igual massa vezes aceleração, eu não vou conseguir porque eu não tenho a massa. Tá? Ó, eu não tenho a massa, eu vou querer descobrir a aceleração, vou ter só a força, não vai adiantar nada. Se eu for tentar usar a fórmula do trabalho, trabalho é igual força vezes distância vezes o cosseno do ângulo. Eu tenho a distância, eu tenho a força, mas eu não tenho a aceleração que eu quero. Então, nesse caso, a gente vai usar alguma das fórmulas que a gente sempre trabalha para aceleração, que são as fórmulas com aceleração. É o Vovat, o sorvetão ou vovô com a vovó. Eu disse para vocês que quando eu tenho tempo e tenho espaço percorrido, que a gente usava a letrinha ΔS, eu uso o sorvetão. Então aqui ó, é bem simples perceber que sai por essa fórmula. S é igual a S0 mais V0t mais AT ao quadrado sobre 2. Agora a gente vai cancelar aqui, ó. O espaço inicial é zero. Como o objeto saiu do repouso, a velocidade inicial dele é zero. E zero vezes qualquer coisa, que é zero vezes t, dá zero. O espaço é a distância que ele percorreu, que é os 20 metros. A aceleração é o que a gente quer descobrir. O tempo que ele percorreu isso está aqui, é 4 segundos, então vai ficar 4 ao quadrado sobre 2. Agora é só fazer essa conta aqui, pessoal. 20 vezes 2 é 40, vai dar 4 ao quadrado dá 16, dá 16A é igual a 40. Então o A vai ficar 40 dividido por 16, que vai dar 2,5 metros por segundo ao quadrado. No B, ele pede a massa. A gente quer descobrir a massa do corpo. Vamos ver o que a gente faz para descobrir a massa. Para calcular a massa, eu tenho aqui a força, que a gente já sabe que é de 12 newtons. E tem também a aceleração, que a gente encontrou aqui. Ó. A aceleração vale 2,5. Tá vendo que é uma aplicação direto da fórmula? Ó. Você sabe que força é igual a massa vezes A. Substitui a força por 12 e coloca na massa o que você quer encontrar, e a aceleração você põe 2,5. O 2,5 está multiplicando, quem está multiplicando passa dividindo, então eu vou fazer 12 dividido por 2,5, isso aqui vai dar 4,8. Como eu encontrei massa, é quilo, tá? Bem fácil, né? Agora vamos para o item C. O trabalho, agora a gente quer descobrir o trabalho, então eu vou colocar o símbolo do trabalho, que é a letra tal do alfabeto grego. Nos 4 primeiros segundos. Como a força aqui é constante, a fórmula que eu uso é essa. Se não fosse constante, eu teria que calcular a área. Se o exercício estivesse falando de uma mola, eu teria que calcular a força da mola, então, que é o Kx. Então aqui, como é uma força constante, eu faço trabalho é igual força vezes a distância, vezes o cosseno do ângulo. A força aplicada é 12 newtons. A distância que percorreu é 20 metros. E o cosseno, eu tenho que olhar sempre, não sei se vocês lembram na aula, que eu falei o seguinte, movimento e olha para a força. Isso aqui é uma regrinha, pessoal, não esqueçam disso. Ó. O movimento está na horizontal. O movimento está na horizontal. E a força que está atuando nesse objeto não falou nada, então ela está na horizontal, está no mesmo sentido. Então esse objeto está fazendo esse negócio aqui, ó, esse movimento. Então cosseno aqui é de 0. Então você vai multiplicar 12 vezes 20, cosseno de 0 vale 1,
e 12 vezes 20 vai dar 240 joule. Lembra que joule é a unidade de trabalho. A velocidade do corpo, olha o que a gente quer encontrar agora aqui, pessoal, presta atenção, a gente quer a velocidade. Sabe que o objeto saiu do repouso, então a velocidade inicial dele é 0. Após 4 segundos, após um tempo de 4 segundos. Nessa altura do curso, você já deve bater o olho e perceber que a fórmula que eu consigo calcular isso é o Vovat. Por quê? Eu tenho aceleração. A aceleração vale 2,5. Então vai ficar assim, ó. V é igual a V0 mais AT. A velocidade é o que a gente quer descobrir. A velocidade inicial é 0. O valor da aceleração é 2,5. E o tempo é 4. E 2,5 vezes 4 vai dar 10. Como a gente encontrou velocidade, 10 metros por segundo. Cuidado nessas unidades, ó, tá? No trabalho eu pus joule, na aceleração eu pus metros por segundo ao quadrado e na velocidade eu pus metros por segundo. Pessoal, acompanhando o raciocínio, vamos para a questão 3 agora. Questão 3, de cara, eu já sei que eu tenho que brincar com essas fórmulas. E está falando que uma mola, se ele falou em mola, ó, mola, eu sei que o trabalho que eu faço para deformar uma mola é a constante multiplicado por x. Eu já provei essa fórmula em sala. Eu sei também que para eu puxar uma mola, eu exerço uma força. Essa força eu tenho um gasto energético, eu realizo um trabalho. E o trabalho é kx ao quadrado dividido por 2. Então vamos agora brincar aqui, ó. Vem comigo. Determine a força feita para gerar uma deformação. Deformação é esse x, é o quanto eu deformo a mola. Uma deformação de 10 centímetros. Sabendo que a constante elástica da mola vale 16 Newton por metro. Rapaziada, cuidado aqui, falei muito isso na aula. Como isso aqui está em centímetros e isso daqui está em metros, eu preciso manter a mesma unidade. Se o meu resultado for sair em Newton, eu preciso manter tudo dentro do sistema internacional. E no sistema internacional é tudo metro, é tudo segundos, é tudo metros por segundo. Então eu vou converter 10 centímetros em metro, tá? É só se lembrar que centímetro está aqui, decímetro está aqui e metro está aqui. É só andar 2 casas para trás. Então é só multiplicar isso aqui por 10 a menos 2, tá? Então vai ficar força é igual a kx, a força é o que eu quero descobrir, o nosso K é a constante elástica que vale 16, e o nosso x é 10 vezes 10 a menos 2, que é 0,1 metro, tá? Mas se quiser colocar assim, vai lá na sua calculadora e faz essa conta, você vai encontrar como resultado 1,6 newtons. No B, ele pede para você calcular o trabalho. Ó, repara que é trabalho. Trabalho realizado por uma mola. Eu provei em sala essa fórmula que o trabalho realizado por uma mola, a gente usa essa fórmula aqui. Kx² sobre 2. O K é a constante. A constante nossa vale 16. O x é a deformação. 10 vezes 10 a menos 2. Tá? É a mesma coisa de 10 centímetros. Tá? 10 centímetros é a mesma coisa que 0,1 metro. Você pode colocar aqui 10 vezes 10 a menos 2, ou você pode colocar 0,1, tá? Tanto faz. Tudo isso aqui elevado ao quadrado, sobre 2. Então, quando você faz essa conta, vai ficar 16 dividido por 2 dá 8. 8 vezes 0,1 ao quadrado vai dar como resultado 0,08 joule. E novamente, estamos falando em trabalho, não esqueça de colocar o joule. Tá? Um corpo de 10 quilos parte do repouso. Então, primeira informação, eu sei que o corpo tem 10 quilos e quilo remete à ideia de massa. Então, a massa é de 10 quilos. Como ele partiu do repouso, ele estava numa posição, numa velocidade inicial de 0 metros por segundo. Agora, ele partiu do repouso sob a ação de uma força constante. Pessoal,
lembra disso aqui, esse detalhe importante. Quando a força é constante, eu posso usar essa fórmula, ó. Trabalho é igual força vezes distância vezes o cosseno do ângulo. E eu comentei em sala também com vocês que trabalho é a mesma coisa que energia. Energia, no caso, pode ser energia cinética. O que é energia cinética? Massa vezes velocidade ao quadrado sobre 2. Nós provamos as duas fórmulas para vocês, tá? Qual que é a diferença da primeira para a segunda? Nenhuma. A primeira te traz informações como força e distância. A segunda, ela está te dando como informação a massa do objeto e a velocidade. Tudo que tem velocidade tem movimento. Por isso que é chamada energia do movimento, tá? Ele parte do repouso sob a ação de uma força constante e paralela à trajetória e 5 segundos depois, após um tempo de 5 segundos, ele atinge a velocidade de 54 km por hora. O que a maioria dos alunos não poderiam esquecer? A pergunta é: calcule a energia cinética. Eu sei que para eu calcular a energia cinética, eu preciso da massa do corpo, da velocidade dele. A massa dele eu tenho. Eu sei que é 10 kg, está aqui. A velocidade você precisa tomar cuidado, porque se o seu resultado é energia que vai sair em joule, joule é uma unidade do SI. Então, tudo precisa estar no SI, tá? Então, converta, pelo amor de Deus, 54 km por hora em metros por segundo. O SI só aceita metros e segundo. É um padrão para tudo. Como que eu faço essa conversão? Eu vou dividir esse resultado por 3,6, tá? Quando eu divido isso por 3,6, isso aqui vai dar 15 metros por segundo. Então, eu vou colocar 15 aqui. 15 ao quadrado dividido por 2. Aí a gente faz essa conta e vai encontrar o resultado, que vai ser 1.125 joules. Determine o trabalho da força que atua no intervalo de 0 até 5. Lembra que eu comentei com vocês, a gente agora quer o trabalho. E eu falei para vocês que trabalho nada mais é do que energia cinética. No caso, a variação da energia cinética. A variação da energia cinética deu 1.125 joule, porque ele saiu do repouso. Ou seja, é a energia cinética final menos a inicial. Como ele partiu do repouso, a energia cinética inicial dele era 0. Afinal, eu já sei que deu 1.125. Então, eu tenho que o trabalho aqui vai ser de 1.125 joules também. Não precisava nem fazer conta, tá? Não esqueçam dessa relação aqui. Agora a questão 5, pessoal. Em 1975, o teto do Velódromo de Montreal, com um peso de 360 kN, vamos entender o que é isso, tá? Kilonewtons é a mesma coisa se fosse quilômetro, tá? Quilômetro, se eu quero jogar para o SI, eu preciso convertê-lo em metro. Aí eu multiplicaria por 1000, tá? Kilonewton, você precisa transformá-lo em newton. Então, você vai multiplicar também por 1000. Você vai pegar os 360 e vai fazer vezes 1000, que é 10 elevado ao cubo, tá? Isso daqui, então, vai ficar newton. Foi levantado por 10 centímetros. Já coloque isso aqui no SI. 10 centímetros é 0,1 metro. Para que pudesse ser centralizado. Então, repara primeiramente que esse teto sofreu, ó, repara que o teto sofreu um movimento. Ele foi colocado em movimento. Se ele foi colocado em movimento, ele realizou um trabalho. O que é trabalho? Eu colocar uma força em movimento. Então, qual foi o trabalho? Então, eu sei que trabalho é igual força vezes distância vezes o cosseno do ângulo. Realizado pelo teto, nós queremos o trabalho realizado pelo teto, tá? Então, eu quero pegar a força do teto, que é o peso dele que está sendo jogado aqui para baixo, que é de 360
vezes 10 ao cubo Newton. Se fosse feito pela máquina ou pelo operário, eu precisaria dessa força feita para erguer. Mas como foi pelo teto, eu vou pegar só a força do teto, tá? Só o peso dele. Então, é só substituir. A força do teto é 360 vezes 10 ao cubo. A distância que ele foi erguido foi 10 centímetros, que é 0,1 metro. Agora, repara numa coisa. O cosseno aqui, vamos pensar comigo. A força que o teto faz é para baixo, certo? E repara também, ó, que o movimento é para cima. Então, na vertical está tendo movimento. Eu não posso falar que isso aqui é zero. Então, se eu colocar esses dois vetores juntos, eu vou ter como aqui cosseno de 180 graus, tá? Ou cosseno de 0 graus, como algum aluno colocou. Só vai mudar o sinal. Quando eu faço essa conta, o meu resultado vai ficar menos 360.000 joule. Tá? O que significa esse menos? Significa que eu estou fazendo um movimento para cima, enquanto isso o meu objeto está fazendo uma força para baixo, uma força contrária, tá? Mas quem manteve cosseno de 0 também eu considerei na prova. No B, em 1960, uma mulher de Tampa, na Flórida, levantou uma das extremidades de um carro que havia caído sobre seu filho, quando o macaco quebrou. Então já visualiza isso. O desespero dela fez com que ela levantasse uma força de 4.000 newtons. Então, a força que essa mulher conseguiu levantar foi 4.000 newtons, que é 400 quilos. Lembra? Ó? Força é igual massa vezes gravidade. Se eu tenho uma massa de 400 e uma gravidade de 10, eu tenho uma força de 4.000. Pessoal, não é qualquer pessoa que levanta 400 quilos. Ela levantou 1/4 do peso do carro. Então, o carro tem 1.600 quilos. E ela levantou isso por uma distância de 5 centímetros. 5 centímetros é 0,05 metros. Que trabalho, a gente quer calcular trabalho, a mulher realizou sobre o carro. Não falou que a força dela variou, não falou nada, então eu sei que trabalho é força vezes distância vezes o cosseno do ângulo. A força que a mulher fez foi de 4.000. A distância que ela ergueu foi de 0,05. Tá? A gente quer o trabalho que ela realizou. Essa pessoa, essa mulher, ela fez uma força para cima. Certo? Para levantar o carro. E o movimento dela também foi para cima. O movimento do carro também foi para cima. Se você colocar esses dois vetores junto, o ângulo vai ser de 0 graus. Então, você vai encontrar o trabalho como resultado 200 joule. Agora a questão 6. Vamos ler com calma ela. Um operário leva um bloco de massa de 50 quilos. Aqui está o operário. Aqui está o bloco que ele está carregando. Esse bloco tem 50 quilos. Até uma altura de 6 metros. 6 metros está aqui. Por meio de um plano inclinado, sem atrito, de comprimento 10 metros. Então, o comprimento desse plano aqui é de 10 metros, como mostra a figura. Sabendo que a gravidade vale 10 e que o bloco sobe com velocidade constante, isso aqui é a palavra mágica do exercício. Quando eu digo que um bloco sobe com velocidade constante, é que o ritmo dele é sempre o mesmo. Se ele não vai mais rápido nem mais devagar, isso significa que não tem uma força fazendo ele ir mais rápido. Ou seja, ele não tem aceleração. A aceleração dele é 0. Determine a força tangencial ao plano. A gente disse, já comentando em aula, que a força tangencial é aquela força que puxa o bloco para baixo, né? Qualquer bloco que esteja sobre uma superfície inclinada tem uma força que joga ele para baixo, chamado de Px. Foi provado em aula que para achar o Px eu pego a força peso e multiplico pelo seno do ângulo. Agora vamos lá, eu quero encontrar o valor do Px. A força peso é 50 vezes 10, lembra? Peso é igual massa vezes a gravidade.
A massa é de 50, a gravidade é de 10, então a força-peso é de 500 newton. Agora vamos ver o que é esse seno do ângulo. Como eu não tenho ângulo, e eu sei que seno é cateto oposto sobre hipotenusa, repara aqui, ó. O cateto oposto nessa figura, oposto a esse ângulo, vale 6. A hipotenusa é sempre contrária ao ângulo de 90, vale 10. Então, o seno do ângulo é 6 décimos, tá? Não preciso nem encontrar o ângulo, eu sei que o seno dele vale isso. Troquei aqui, ó. Simplifico. Corto o zero daqui com zero daqui. Vai ficar 50 vezes 6, o px vai dar 300. Como é força, 300 newton. No outro item, ele pede para você calcular a intensidade da força exercida pelo operário. Então, eu vou olhar para o operário. O operário está fazendo uma força aqui para baixo com a mão dele, ó, para segurar o cabo. Isso aqui é a força do operário. Aqui eu tenho um cabo. Esse cabo tem uma força de tração. Continuando essa linha, as forças sempre agem em sentido contrário. Aqui eu também tenho uma força de tração. E essa daqui eu já sei que vale 300 newtons. O que você agora não pode esquecer? Como a velocidade é constante, quando você olha só para o operário, você tem duas setas agindo nele. Uma para baixo e uma para cima. Força resultante é a força do operário menos a tração. Lembra que força resultante é a massa do operário vezes a aceleração, que é zero, porque a velocidade é constante. Agora eu vou olhar só para o bloco. Se eu continuar a linha, eu tenho uma força de tração e tenho uma Px. Então vai ficar T menos Px também é igual a m vezes zero. Pronto, agora eu posso cancelar isso daqui. T com T. Então vai ficar a força do operário menos o Px é igual, isso aqui vai dar zero, isso daqui também vai dar zero. Então, isso vai ser igual a zero. Então, a força do operário ela é igual à força Px, que é igual a 300 newton. Bem fácil, vocês já tinham visto isso em sala também. Agora, o outro item, o trabalho que ele realiza. Ele quem? O operário. Então, o trabalho é a força que o operário está realizando vezes a distância, vezes o quê? O cosseno do ângulo. Agora é só você ir substituindo. Ó. O trabalho é igual à força que o operário realizou, a gente já encontrou aqui, ela é de 300 newtons. Vamos colocar 300 aqui. A distância que ele moveu esse bloco não é 16, nem só 6, tá? É só os 10. O bloco saiu, o bloco está se movendo aqui, ó. Nessa distância de 10 metros. Agora, aqui o cosseno do ângulo, você precisa olhar para a força e para o movimento. Agora, toma cuidado num detalhe, tá? Você encontrou que a força que o operário está fazendo é de 300. Se eu substituir essa força em alguma das duas equações, vou colocar na primeira, ó. A força do operário menos a tração da corda é igual a zero, porque m vezes zero é zero. A força do operário é 300, então eu sei que a tração também vai ser 300. Por que a tração é 300? Porque não tem uma força fazendo ele mais rápido nem mais devagar, porque a velocidade é constante. Então, aqui eu tenho 300 newton e aqui eu tenho 300 newton. Então, esse T igual a 300 newton é igual à força do operário. Então, eu não vou olhar para essa força. A força aplicada, ela está inclinada, que é essa daqui. E o meu movimento, o movimento do bloco, também está inclinado. Então, o cosseno aqui vai ser o cosseno de zero, porque força e movimento estão inclinados. Então, isso daqui vai dar 300 vezes 10, vai dar 3.000 joule. Agora, nessa questão, pessoal, nós vamos resolver alguns exercícios de integrais, tá? E tem um vídeo aula explicando isso aqui passo a passo, se você não conseguir entender por aqui.
A regra de integral, agora grava isso, válida somente para quando eu tenho uma potência. Pessoal, vou repetir de novo. Potência. Eu somo 1 no expoente e divido pelo resultado. Aqui eu tenho 2, x ao quadrado é uma potência. Se eu somar 1 no expoente, ó, 2 mais 1 dá 3. Então vai ficar x ao cubo sobre 3, mais. Aqui não tem nada, é como se tivesse elevado a 1. Se eu somar mais 1 aqui, vai ficar 2. Então vai dar 3x ao quadrado sobre 2, menos. E a integral de uma constante é ela multiplicada pela letra do alfabeto. Então é 3x. Deixa eu só mostrar por que é isso. Ó. Integral de 3 eu posso escrever como 3 vezes x elevado a zero. Por que x elevado a zero? Todo número elevado a zero é 1. Eu não altero o resultado. Se eu somar 1 aqui, vai ficar 3x elevado a 1 sobre 1. Isso dá 3x. E aqui no final, mais a constante. Tá? A gente já foi explicado em sala por que eu acrescento essa constante. No item B, repara com atenção que 2 sobre x ao cubo é uma fração com potência, mas não é uma potência. Eu preciso fazer isso daqui virar uma potência. Como? Eu vou pegar primeiro o x ao cubo e vou jogar ele para o alto. Então vai ficar 2 vezes x elevado a menos 3. Quando você pega uma potência que está na fração e joga ela para cima ou para baixo, ela troca o sinal do expoente. Tá? Mais 2x. Repara que eu ainda não comecei a integrar. Observe com calma que eu só estou preparando isso daqui. Agora eu vou integrar. Como que eu integro? Somando 1 e dividindo pelo resultado. Então vai ficar 2x menos 3 mais 1 vai ficar menos 2. E agora eu vou dividir por menos 2. Aqui é a mesma coisa, não tem nada, é 1. Vou somar 1, vai ficar 2x ao quadrado dividido por 2, mais a constante. Dá para eu melhorar isso? Dá, pessoal. Repara que, de novo, ó, 2 dividido por menos 2 dá menos 1. Então, vai ficar menos x ao quadrado. 2 dividido por 2 dá 1, mais x ao quadrado, mais a constante. Agora, por fim, o que você pode fazer, como isso daqui está negativo, você pode jogá-lo para baixo. Ele fica assim, ó, menos 1 sobre x ao quadrado, mais x ao quadrado, mais c. Por que eu jogo para baixo? Porque na matemática não é estético você deixar o expoente negativo. Se ele está embaixo como negativo, eu passo ele para cima. Se ele está em cima, eu jogo ele para baixo, tá? Troca sempre o sinal. E o último, repara que isso daqui é uma raiz. Eu preciso fazer isso virar uma potência. Eu posso escrever isso assim, ó. X elevado a 1/2 dx. Pronto. Agora que eu vou começar a integrar. Quando que eu começo a integrar? Quando eu somo 1. Então, eu vou somar 1 aqui, ó. Meio mais 1 é a mesma coisa de 2 sobre 2. Então, vai ficar x elevado a 3/2 dividido por 3/2. O que é dividir uma coisa por 3/2? É multiplicar pelo inverso dela. O contrário de 3/2 é 2/3. Tá? Mais a constante. Tem como eu melhorar, professor? Tem como você melhorar. Isso daqui, ó, é um expoente fracionário. Então, você pode voltar ele para a raiz. Como que eu volto? Assim, ó, x, quem está em cima vai dentro, quem está embaixo vai fora. Pronto. Vezes 2/3, mais a constante. Pronto, voltou. Tranquilo? Agora, essa questão 8, essa aqui de integral, ela tem um intervalo, ela é uma integral definida. E a gente quer calcular ela do intervalo de 1 até 3. Então, primeiro eu vou integrar normalmente, tá? Para eu integrar, isso é uma potência, isso não é uma potência, isso é uma fração. Então, primeiro eu faço isso virar uma potência. Então, vai ficar assim, integral de 1 até 3. Como eu coloquei o símbolo de integral, eu não somo 1, eu copio, tá? X ao cubo. 2 sobre x² é 2 vezes x elevado a menos 2.
menos 5x dx. Agora que eu fiz isso virar potência, isso virar potência e isso virar uma potência, eu vou somar 1, eu vou integrar normalmente. Então, aqui eu vou somar 1, aqui eu vou somar 1, e aqui no 1 eu também vou somar 1. Então, como que fica isso daqui? Ó? Vai ficar assim. X² sobre 4, x² sobre 4. Aqui vai ficar mais 2x elevado a menos 1, porque menos 2 mais 1 é menos 1. 2x elevado a menos 1 sobre menos 1. E depois, menos 5x² sobre 2. Não preciso colocar a constante, porque agora a gente tem um intervalo aqui para definir. Agora, vamos ajeitar isso. Vai ficar x² sobre 4. Aqui eu vou fazer mais 2 dividido por menos 1. Isso vai ficar menos 2. X elevado a menos 1. O x a menos 1 está em cima. Lembra que eu falei que é muito feio deixar potência negativa? Eu vou jogá-lo para baixo e ele fica positivo. X elevado a 1 é x. Menos 5x² sobre 2. Tudo isso daqui agora está variando de 1 até 3. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou substituir. Eu vou pegar o x igual a 1 e vou colocar 1 aqui e 1 aqui. Então, quando o meu x é 1, eu tenho 1 elevado à quarta, que dá 1 quarto, menos 2 dividido por 1, colocando 1 na letra x do alfabeto, dá 2, menos 5 vezes 1 ao quadrado dá 5, dá 5 meios. Aí você faz essa conta aí, ou tira o MMC, ou faz na calculadora, você vai encontrar como resultado aí, menos 17 quartos. Agora, vamos fazer para o x igual a 3. Eu vou vir aqui, vou pegar o meu 3, que é esse valor aqui, e vou colocá-lo aqui, ó, no lugar da letra x. Ó. Tudo onde tem isso, eu vou colocar 3. Então, vai ficar, ó, 3 elevado à quarta dá 3 vezes 3, 9 vezes 3, 27, dá 81 quartos. Menos 2 sobre 3, menos 5 vezes 3 ao quadrado. 3 ao quadrado é 9, 9 vezes 5, 45. 45 sobre 2. Quando eu resolvo tudo isso daqui, eu encontro como resultado menos 35 sobre 12. Agora, o que eu preciso fazer? O x final menos o x inicial. Agora é para acabar, pessoal. Ó. O x final menos o x inicial. O meu x final é o de cima, é quando o x era 3. Quando o x era 3, eu encontrei como resultado menos 35 sobre 12. Depois vem menos o inicial, que é 17 quartos. Aí você vai lá, faz essa conta, vai ficar menos 35 sobre 12. Faz aqui menos com menos dá mais 17 quartos. Essa continha na calculadora possivelmente vai dar 4/3 unidades de área, porque a integral ela nos fornece como resultado a área de uma figura. Agora a questão 9, pessoal, vamos ler e interpretar junto, né? A única força que age sobre uma lata de 2 kg, quando ele fala já que é a única força, ele está dizendo que a força é constante, tá? Então, é importante você anotar isso. Lembra que a gente comentou? Quando eu tenho uma força constante, que ele disse que é a única força, a gente comentou em sala que para a força constante, o trabalho, para eu calcular o trabalho, eu uso essa fórmula aqui, ó. Trabalho é igual força vezes distância vezes o cosseno do ângulo. A única força que age sobre uma lata de 2 kg, quilo é massa. Então, a lata tem uma massa de 2 kg, está se movendo em um plano XY, ou seja, a lata está se movendo aqui. Ó. Aqui eu tenho o eixo Y e aqui eu tenho o eixo X. Aqui tem, então, acontecendo o movimento dessa lata.
ela tem um módulo de força de 5 newtons. Ele está dizendo que a força que está fazendo essa lata se mover nesse plano é uma força de 5 newtons. Inicialmente, a lata tem uma velocidade de 4 metros por segundo. Em um momento, quando eu começo a analisar, no eixo X, nesse sentido aqui, ó, do eixo X, essa lata tem uma velocidade inicial de 4 metros por segundo. Em um instante posterior, ó, pulando esse instante aqui que ela tem uma velocidade de 4 metros por segundo, num outro instante posterior ela passa para 6 metros por segundo no sentido positivo de y. Então ela vai vindo no sentido do x e nesse instante aqui, ó, ela muda e começa a ir para o eixo y. E aqui, bem nesse pedacinho aqui, ó, quando ela vai mudar nesse instante posterior, ela vai com uma velocidade de 6. Então, repara que esse 4 e esse 6, eu posso dizer que ele está no eixo y, porque esse 6 é o instante quase que ela mudou a direção dela. E a pergunta é, determine o trabalho realizado sobre a lata. Rapaziada, esse exercício era de reflexão e ele era fácil. Trabalho, como é uma força constante, eu sei que eu tenho que pegar força, multiplicar pela distância, vezes o cosseno do ângulo. O que eu faço? A única força que age sobre essa lata é uma força de 5 newtons. A distância, eu não sei, eu preciso calcular essa distância aqui. O que eu tenho para calcular essa distância? Eu quero calcular o espaço. O espaço, que é igual à distância, é o que a gente quer achar. Ela está com uma velocidade inicial de 4. Quando ela vai mudar a direção dela, a velocidade dela vai para 6. E o que mais que a gente tem de informação? A gente tem que a massa é de 2 kg. E a gente tem que a força que está agindo sobre essa lata é de 5 newtons. Daqui eu consigo descobrir a aceleração, porque força é igual massa vezes A. A força é de 5, a massa é de 2 kg, vamos descobrir a aceleração. O 2 está multiplicando, passa dividindo. 5 dividido por 2 dá 2,5. Agora eu tenho a aceleração, velocidade inicial, final e quero descobrir o espaço. Repara que eu não tenho tempo. Quando eu não tenho tempo, eu uso a fórmula do vovô mais a vovó. Lembra que a gente comentou em sala? Então vai ficar v quadrado é igual a v0 quadrado mais 2 vezes a delta s. A velocidade final é 6, a inicial é 4, a nossa aceleração vale 2,5 e eu vou descobrir o espaço. Então vai ficar 36 é igual a 16 mais 2 vezes 2,5 dá 5, delta s. Cuidado para você não juntar 16 mais 5, tá? Tem que passar o 16 para lá. 36 menos 16 dá 20 é igual a 5 delta S. Quem está aqui multiplicando passa dividindo. E 20 dividido por 5 dá 4 metros. Pronto, isso é a distância que ele percorreu aqui. Então eu já tenho 4 metros. E o cosseno? Repara que a força aplicada está na horizontal. E o movimento também está na horizontal, cosseno de 0. Então, 5 vezes 4 vai dar um trabalho total aqui de 20 joules. Tá? Então, essa questão ela envolvia a questão de interpretação. Leia o exercício sozinho e veja se você conseguiu interpretar isso. Agora vamos para a última questãozinha da prova, que a maioria achou ela difícil. Mas o segredo é você fazer o desenho, entender o que está acontecendo. Uma caixa de 2 kg. Então, você já sabe que essa caixa tem uma massa de 2 kg. Desliza descendo um plano sem atrito com inclinação de 30 graus. Então, vamos desenhar. Vamos colocar aqui do lado, para a gente entender o plano. A inclinação de 30 graus. E o bloquinho deslizando aqui, ó, sobre esse plano.
ele parte do repouso no topo do plano a uma altura de 20 metros. Então, 20 metros. Uma altura, parte do topo do plano e começa a deslizar. Qual é o valor da energia potencial? A energia potencial a gente comentou que é aquela energia enquanto o bloco está em repouso, lá em cima. E foi demonstrado na aula que para você calcular a energia potencial, você usa a fórmula do mgh. Você vai pegar a massa do bloco, que você sabe que é de 2 kg, vai multiplicar pela gravidade, que você sabe que a gente está aproximando para 10, e a altura que ele se encontra é de 20. Então, vai ficar 20 vezes 10, 200, vezes 2 dá 400. Então, isso aqui vai dar 400 joule, tá? Joule porque é energia, é gasto energético. Agora, essa daqui, rapaziada do céu, quase ninguém conseguiu. E ela não era difícil. Então, vamos lá. Determine a distância percorrida pela caixa durante o intervalo de 0 até 1 segundo e depois a sua velocidade em 1 segundo. O que ele está falando? Essa caixa, quando ela saiu aqui do repouso, dessa posição, ela começou a deslizar até chegar no topo. Teve um intervalo de tempo que ela deslizou até bater aqui, até dar 1 segundo. Ele quer que você calcule essa distância aqui, ó. Agora vamos buscar uma estratégia para resolver isso. O que eu quero resolver? Eu quero calcular a distância. Então eu quero calcular o D. Após quanto tempo? Após 1 segundo. O que mais que eu tenho de informação no exercício? Eu tenho que a caixa tem uma massa de 2 kg. Isso são as informações visíveis. Mas o que você precisa enxergar é que se esse bloco está sobre um plano inclinado, ele tem uma força chamada de Px que joga ele para o centro, que está jogando ele aqui para o centro, né? Deslizando sobre esse bloco. Então, esse Px, que é a força que está atuando sobre o bloco, é a única força que atua sobre o bloco, tem como eu calculá-lo. Como que eu calculo o Px? Eu pego a força peso e multiplico pelo seno do ângulo. Então vai ficar a força peso. Se esse bloco tem 2 kg, a força peso é 2 vezes 10, que dá 20. E o seno de inclinação que esse bloco está é o seno de 30. Seno de 30 é meio, e meio vezes 20 dá 10. Então eu já sei que aqui eu tenho 10 newtons. Aqui, ó, tá na cara. É fácil perceber que se eu tenho massa e tenho força, eu consigo descobrir a aceleração. Ó, força é igual a massa vezes a força é 10, a massa é 2 e eu quero descobrir o A. 2 vezes quanto dá 10? 2 vezes 5. Então, já descobri a aceleração. Pronto. Então, eu quero calcular a distância, que eu posso também chamar de ΔS, que é o espaço. Eu tenho tempo e tenho a aceleração. Lembra que eu falei que quando eu quero espaço ou distância com tempo, eu uso a fórmula do sorvetão. Então, eu venho aqui, ó. S é igual a S0 mais V0t mais AT ao quadrado sobre 2. O espaço inicial é 0, a velocidade inicial dele é 0, porque ele estava em repouso, e 0 vezes t dá 0. Quero descobrir o espaço percorrido. A aceleração eu já descobri, vale 5. Eu quero no tempo de 1 segundo, então é 1 ao quadrado sobre 2. Então, isso aqui dá 2,5 metros. Então, em 1 segundo, ele percorreu uma distância de 2,5 metros. Fácil, hein? Era só buscar uma estratégia de resolução. E no item C, determine a energia cinética. Quando a gente fala em energia cinética, lembra que a gente pode usar essa fórmula aqui, ó. Energia cinética é a massa vezes a velocidade dividido por 2. A massa do bloco é 2 kg. A velocidade dele em 1 segundo, a gente tinha que ter calculado aqui atrás. Faltou ela, ó. Vou achar a velocidade. Para eu achar a velocidade dele, é só eu usar essa fórmula aqui, ó. O vovatt V é igual a V0 mais A vezes T. Tá? Quando eu já usei o sorvetão, a próxima que complementa é o vovatt.
A velocidade final aqui é o que eu quero descobrir. Ele saiu do repouso, isso é 0. A aceleração vale 5 e o tempo é 1 segundo. Então, a velocidade dele em 1 segundo é de 5 metros por segundo. Então, aqui eu vou pôr 5 sobre 2. Cancela esse 2 com esse 2, então a energia cinética aqui vai ficar de 25 Joule. E agora o item D, determinar o valor da energia cinética e da velocidade da caixa quando ela atinge, ó, pessoal, a base do plano. Então a caixa estava aqui em cima, ó, vamos olhar todas essas informações. Em repouso, então ela tinha aqui uma velocidade inicial de 0. Ela começou a deslizar até chegar aqui embaixo, na base do plano. Ela estava a uma altura de 20 metros. Daqui eu consigo tirar uma informação. Veja bem, eu consigo determinar qual a distância que a caixa percorreu. Repare que você tem um triângulo retângulo e um ângulo de 30 graus. Isso daqui é o cateto oposto. Isso daqui é a hipotenusa. Cateto oposto com hipotenusa é seno. Então, seno de 30 graus é igual à medida do cateto oposto sobre a medida da hipotenusa. O seno de 30 é meio. Meio é igual a 20 sobre D. Multiplicando isso em cruz, o D, que é a distância, dá 40 metros. Então, eu consigo descobrir aqui esse espaço, que é a distância, que é de 40 metros. Eu já encontrei anteriormente a aceleração do bloco, que é de 5 metros por segundo ao quadrado. Agora vamos ver o que mais que a gente tem aqui de informação. Quer descobrir? Vamos descobrir aqui a velocidade da caixa quando ela atinge o topo. Eu quero a velocidade. Pronto, ó, você quer velocidade e você não tem o tempo. Dá para usar a fórmula aqui do vovô com a vovó. Quando falta tempo, usa essa fórmula aqui, ó. 2ESA vezes ΔS. A velocidade final eu não tenho. A velocidade inicial é 0. A aceleração vale 5. E o espaço a gente já encontrou aqui, que é 40. Então, velocidade ao quadrado é igual a 2 vezes 5, 10. 10 vezes 40 dá 400. Quem é potência vira raiz. E a raiz quadrada de 400 é 20. Então, 20 metros por segundo. Ele saiu do repouso e atingiu aqui embaixo a uma velocidade de 20 metros por segundo. Agora, para achar a energia cinética, é muito fácil. É só você aplicar direto na fórmula que você já tem todas as informações. Ó. Energia cinética é a massa vezes a velocidade ao quadrado sobre 2. A massa do bloco, a gente sabe que é 2. A velocidade a gente já encontrou que é 20, dividido por 2. Cancela, 20 ao quadrado dá 400. Como é energia, 400 Joule. E não precisava de conta nesse exercício. Porque lembra que a energia potencial aqui era de 400 Joule? Chama o princípio da conservação de energia. Quando ele vai descendo o bloco, não, a gente não perde essa energia. Esses 400 joules se transformou em energia de movimento. Então, ele usou esses 400 aqui no final. Tá? Deu para perceber pelo resultado. Tá aí, pessoal. Espero que vocês tenham uma noção da prova. Qualquer dúvida, vocês podem marcar e me procurar. Aquele abraço especial para todos vocês e fiquem com Deus.